O Papa Leão XIV quer orientar os fiéis sobre como se vestir para a missa. A proposta defende reverência no vestir, mas sem excluir ninguém. Você já foi julgado pelo jeito que se veste? Talvez você tenha entrado numa igreja de camiseta e tênis e sentido olhares. Ou talvez tenha visto alguém sendo mal recebido porque usava roupa simples. Em muitos lugares, o que era para ser casa de Deus virou uma vitrine de julgamento. Mas agora, algo inacreditável pode estar prestes a mudar. O Papa Leão XIV, conhecido por seu tom firme, mas pastoral, está discutindo uma proposta inédita. Uma nova orientação global sobre como os fiéis devem se vestir na missa. Taxinha, antes de tudo, comenta aqui, você já passou por alguma situação constrangedora por causa da roupa na igreja? Sua história pode ajudar outras pessoas. Porque o que está em jogo não é moda, é fé, acolhimento, respeito e o verdadeiro espírito do Evangelho. Vamos falar a verdade. Esse tema divide opiniões há anos. De um lado, há quem defenda regras rígidas. Dizem que estar na presença de Deus exige decoro, que é preciso vestir-se com reverência. Do outro, há quem diga que o coração vale mais que a aparência, que Deus não olha para o sapato, mas para a alma. E entre os extremos, milhares de fiéis se sentem perdidos. Querem participar da missa, mas têm medo de não se encaixar visualmente. E é aí que o Papa entra. Leão XIV estaria preparando uma nova diretriz pastoral sobre o tema, não como imposição, mas como um gesto de reconciliação entre tradição e acolhimento. A proposta é simples, mas ousada. Incentivar o respeito no vestir, sem transformar isso em obstáculo para a presença de Deus. Ou seja, promover a modéstia com caridade, não com condenação. Taxinha, já deixa o like se você acha que esse tipo de tema precisa ser debatido com mais amor. Você sabia que em algumas paróquias no Brasil, mulheres são impedidas de entrar com vestidos acima do joelho? Em outras, fiéis são orientados a cobrir tatuagens, tirar brincos, esconder cortes de cabelo considerados modernos demais. Mas também há lugares em que o padre diz abertamente: seja bem-vindo como você está. Deus te ama de calça jeans. Esse contraste tem gerado desigualdade espiritual. E isso preocupa o Papa. Fontes do Vaticano indicam que Leão XIV quer promover unidade sem uniformidade. Ou seja, respeitar as culturas locais, mas com uma base comum. Ninguém deve ser excluído do altar por estar com a roupa errada. Mas todos devem ser orientados a entender o valor simbólico do momento sagrado. E vamos combinar, vestir-se bem para a missa não é ostentar. É entender que você está diante do divino. Assim como você se arruma para uma cerimônia de casamento, ou para um velório, porque entende o valor do momento. Também pode se preparar para estar com Deus, com dignidade e simplicidade. Mas quando esse preparo vira uma arma de julgamento, algo se perdeu no caminho. Taxinha, se você concorda com essa ideia de equilíbrio, compartilha esse vídeo. Vamos fazer essa reflexão alcançar mais gente. Um dos pontos que o Papa pode destacar é a necessidade de educação litúrgica nas paróquias. Porque o problema não é a roupa, é a falta de formação. Quando um jovem chega de bermuda na missa, em vez de ser olhado com reprovação, por que não ser acolhido e ensinado com paciência? Quando uma mulher aparece com roupas que alguém considera impróprias, será que é por rebeldia? Ou será porque ninguém nunca explicou com carinho o valor da Eucaristia? A mudança que o Papa propõe é mais de espírito do que de regra. Uma igreja que ensina, não que exclui. Taxinha, escreve aqui nos comentários. Você acha que a igreja deve ter um código de vestimenta ou isso afasta as pessoas? Há uma cena que viralizou recentemente. Uma moça tentou entrar numa igreja histórica na Europa usando vestido de verão. Foi barrada na porta por uma funcionária, que apontou o cartaz com trajes inadequados. Ela se virou, humilhada, e foi embora. Nenhuma palavra. Nenhum gesto de acolhimento. A única coisa que ela ouviu foi: você não pode entrar. Quantas pessoas saíram da igreja assim? Sem escutar a homilia. Sem receber o corpo de Cristo. Sem ter a chance de se encontrar com Deus. Tudo por um pedaço de tecido. O Papa parece querer impedir que cenas como essa voltem a se repetir.
Taxinha, se você chegou até aqui, respira fundo. Agora é a hora de refletir. Quando você vai à missa, o que você leva no coração? Sua roupa mostra reverência ou simplesmente o que você tem no armário? Porque no fim das contas, o que Deus quer é um povo que o busca de verdade. Em uma missa lotada no interior da Bahia, uma senhora chegou ofegante, usando a única roupa que tinha, uma blusa com estampa forte e uma saia acima do joelho. Ela não era dali. Estava viajando, precisou entrar correndo no templo para agradecer uma graça que, segundo ela, só Deus poderia ter feito. Na entrada, o olhar gelado de duas pessoas quase a derrubou. Desse jeito a senhora não pode entrar. Ela hesitou. Sorriu, sem entender. Mas é para agradecer. Foi um milagre. Então se cubra primeiro. Aqui tem respeito. Quantas pessoas já foram impedidas de entrar na casa de Deus? Quantas vezes o zelo se tornou barreira? Quantas vezes esquecemos que Jesus tocava os impuros, comia com pecadores e caminhava com rejeitados? O Papa Leão XIV, segundo fontes internas, tem se mostrado cada vez mais incomodado com o peso que alguns fiéis e até ministros impõem ao vestuário, como se a salvação dependesse da barra da calça ou da alça da blusa. A proposta do pontífice não seria acabar com o respeito no templo, mas resgatar o espírito de acolhimento evangélico. Taxinha, curte este vídeo se você acredita que a igreja deve ser mais ponte do que portão fechado. Nos corredores do Vaticano, há boatos de que o Papa pretende lançar uma carta pastoral sobre modéstia e acolhimento, onde deixará claro que o vestuário deve expressar dignidade, mas nunca ser critério de exclusão. Nenhum fiel pode ser impedido de participar da missa por estar com trajes considerados pouco apropriados. As paróquias devem promover formação litúrgica, e não vigilância comportamental. O espírito de acolhimento é prioridade, especialmente com os mais pobres, turistas, jovens e pessoas que estão voltando à fé. Essa possível mudança tem gerado reações intensas dentro e fora da igreja. Em alguns círculos mais tradicionais, há quem acuse o Papa de relativizar a santidade. Grupos conservadores publicaram notas alertando para um risco de banalização do sagrado. Por outro lado, padres e bispos que vivem na periferia, em comunidades simples, dizem que essa proposta é uma libertação. Eles sabem o que é ver gente descalça chorando de joelhos. Sabem o que é acolher o pobre, o dependente químico, a mãe solo, o andarilho. E sabem que nenhum deles tem roupa de missa. Mas todos têm um coração buscando Deus. Taxinha escreve aqui nos comentários: o que é mais importante para você? A roupa que se usa ou o coração com que se chega? O Papa Francisco já havia tocado nesse tema anos atrás, pedindo que as igrejas não fossem alfândegas espirituais, e sim hospitais de campanha. Leão XIV, seguindo essa mesma linha pastoral, quer deixar algo mais objetivo, mais claro, para todo mundo católico. A ideia não é nivelar por baixo. É elevar todos com amor. E deixar claro que a fé não começa pela roupa, mas pelo encontro. No mundo inteiro, o número de fiéis que voltam à igreja após longos anos afastados é crescente. Mas também cresce o número de pessoas que contam terem sido rejeitadas logo na porta. Uma jovem brasileira, em vídeo recente, relatou: "Eu fiquei com vergonha. Estava de short, mas foi sem querer. Eu só queria rezar. Foi um impulso. Mas fui barrada. Nunca mais voltei." Esse tipo de testemunho não pode ser ignorado. Se a igreja quer ser casa de todos, ela precisa abraçar antes de corrigir. Ensinar com doçura, não com desprezo. Taxinha, compartilhe este vídeo com quem já viveu algo assim. Vamos espalhar a consciência de que Deus não olha para o que vestimos, mas para o que oferecemos. E atenção! Mesmo nos países de maioria católica, as normas de vestimenta variam muito. Na Itália, alguns templos turísticos distribuem xales na porta. No Brasil, depende da paróquia, há comunidades acolhedoras e outras extremamente rígidas. Na África, as roupas coloridas e soltas fazem parte da cultura e são bem-vindas. No Japão, o silêncio e o recato são regras implícitas. Por isso, Leão XIV quer lançar uma diretriz que reconheça as diferenças culturais, mas estabeleça o que é mais importante:
A dignidade do ser humano e o amor acima da aparência. Taxinha, você está conosco até aqui? Então já se inscreve no canal. Isso nos ajuda a continuar levando esses temas a quem precisa escutar com o coração aberto. A notícia começou a vazar em pequenos círculos, mas logo os principais jornais do mundo já estavam comentando. Papa Leão XIV quer mudar as regras de vestimenta na igreja. A manchete saiu em sites italianos, espanhóis, franceses, até alcançar portais no Brasil, México, Estados Unidos e Filipinas. E por que algo aparentemente simples como roupa para ir à missa chamou tanta atenção? Porque, na verdade, não estamos falando de tecido. Estamos falando de identidade, acolhimento, tradição e transformação. Taxinha, se você acredita que fé e dignidade não devem ser medidos por aparência, deixa seu like agora. Isso nos ajuda a levar esse conteúdo a mais pessoas. A proposta do Papa, segundo analistas vaticanos, não é apenas pastoral, é diplomática e cultural. Imagine só. Na África, onde trajes tribais são expressões de fé. No Oriente, onde a sobriedade é espiritualidade. Nas periferias do Brasil, onde a roupa é o que se tem, e não o que se escolhe. E nos grandes centros urbanos, onde jovens com tatuagens, piercings, croppeds e tênis querem se reconectar com Deus, mas são barrados no portão da igreja. O Papa sabe que, se a igreja quiser sobreviver ao século XXI com relevância e alma, ela precisa saber acolher antes de instruir. Não se trata de abolir o respeito, mas de transformar a maneira como ele é ensinado. Um padre de uma comunidade carente disse em entrevista recente: "Aqui, quem tem roupa limpa já está bem. Se for esperar vestido longo e camisa social, vou celebrar missa para os bancos." A fala viralizou e mostra uma verdade que muitos ignoram: nem todos podem se vestir como os manuais indicam. Mas todos, sem exceção, devem ter acesso ao altar. Taxinha já comenta aqui embaixo: na sua igreja, como as pessoas se vestem? Existe acolhimento ou julgamento? Sua resposta pode ajudar a criar consciência. A expectativa é que o documento do Papa Leão XIV venha em formato de carta apostólica, com o título provisório: Sobre a modéstia, o respeito e o acolhimento na casa do Senhor. Esse texto, se confirmado, traria pontos como: incentivo ao uso de roupas que expressem reverência, sem impor padrões culturais específicos. Proibição de qualquer forma de exclusão baseada unicamente no vestuário. Orientações para leigos, religiosos e responsáveis por paróquias agirem com misericórdia pastoral, principalmente com novos fiéis e pessoas afastadas. Um convite à igreja para reencontrar o significado espiritual do vestir-se para Deus, sem elitismo. Enquanto isso, redes sociais explodem com opiniões. Algumas aplaudem o Papa, dizendo que ele está finalmente escutando o povo. Outros o acusam de relativismo, afirmando que a beleza e o respeito à liturgia estão sendo abandonados. Mas poucos percebem que o que está em jogo não é estética, é evangelização. O Papa parece entender que o Evangelho não é uma vitrine de moralismo, mas uma porta aberta para todos que buscam salvação. Taxinha, compartilha esse vídeo com alguém que já foi mal recebido na igreja. Talvez esse conteúdo seja a cura de uma ferida antiga. E tem mais. A proposta pode impactar diretamente a formação dos padres e agentes de pastoral. Seminários poderiam começar a incluir cursos sobre acolhimento visual, comunicação não verbal e empatia. Os cursos de catequese teriam módulos sobre o sentido espiritual da missa e do vestuário, sem impor, mas formando. Imagine o que isso pode mudar em 10 anos. Crianças que crescem sabendo que ir à missa é como visitar o Rei do Universo. Mas que esse Rei recebe todos de braços abertos, com ou sem terno, com ou sem véu, com ou sem sapato novo. Taxinha já se inscreveu no canal? A gente fala sobre fé com profundidade, verdade e coragem, sem julgar ninguém. Clica aí e ativa o sino. Você já parou para pensar que Jesus nunca pediu traje formal para seus seguidores? Ele caminhava com pescadores descalços, publicanos vestidos com o que tinham. E até na cruz, foi despido. Sua glória não estava no que vestia, mas no que oferecia: amor, perdão, misericórdia. Se a igreja é o corpo de Cristo,
Então por que tantas vezes ela olha primeiro para a roupa e não para o coração? É essa reflexão que parece mover o coração de Leão XIV. Uma igreja que ainda valoriza o símbolo, mas que nunca confunde símbolo com salvação. Imagine o impacto disso para os jovens. Quantos adolescentes evitam a missa porque acham que não se vestem como deveriam? Quantos se sentem fora do padrão, deslocados, até mesmo indignos? O Papa quer dizer a eles, e a todos nós, que o altar é lugar de encontro, não de desfile. Que é possível ensinar com firmeza, mas acolher com ternura. Que o reino de Deus é feito de gente de alma limpa, não necessariamente de roupa engomada. Taxinha, se você concorda com isso, comenta amém aqui embaixo. Vamos formar uma comunidade que valoriza o coração acima da aparência. Você consegue imaginar uma missa onde ninguém é olhado de cima a baixo? Onde o jovem de bermuda senta ao lado do idoso de terno? Onde a mulher que tem só um vestido simples reza de mãos dadas com a senhora de véu branco? Onde Deus está no centro, e não a aparência dos fiéis. Talvez esse seja o verdadeiro chamado do Papa Leão XIV. Recolocar Cristo no centro da celebração. E para isso, ele precisa tocar em temas que incomodam. Temas que parecem pequenos, mas que causam cortes profundos na alma de muitos. Taxinha comenta aqui, o que mais te toca quando falamos sobre acolhimento na igreja? Durante séculos, a igreja ensinou que a missa é o sacrifício do Cordeiro. Um momento solene, sagrado, digno da melhor preparação possível. E sim, isso continua sendo verdade. Mas essa preparação não pode ser uma armadura de exclusão. Ela precisa ser ponte de amor. Não adianta vestir-se com elegância, se o coração está endurecido. Não adianta exigir recato, se a porta está fechada para o diferente. Não adianta defender o sagrado, se esquecemos da compaixão. Foi exatamente isso que Jesus repreendeu nos fariseus. Vocês limpam o exterior do copo, mas por dentro estão cheios de ganância e hipocrisia. E quantas vezes nós fazemos o mesmo? Quantas vezes olhamos para a roupa de alguém e julgamos sua fé? Quantas vezes evitamos sentar perto de alguém mal vestido? Quantas vezes murmuramos em silêncio? Fulano devia ter se arrumado melhor para vir à igreja. E quantas vezes deixamos de ser o Cristo vivo para aquela pessoa? Taxinha, se esse conteúdo está tocando seu coração, deixa o like. É só um clique, mas ajuda a espalhar essa mensagem. O Papa Leão XIV, caso confirme essa proposta pastoral, pode estar dando um passo gigantesco. Não em direção ao relaxamento, mas em direção à redenção da imagem da igreja. Uma igreja que tem coragem de dizer: queremos você aqui, do jeito que você está, com o que você tem. Porque o mais importante já está aí, seu desejo de encontrar Deus. Isso não significa que a igreja vai abandonar a beleza litúrgica. Pelo contrário, ela vai resgatar o verdadeiro sentido dela. Porque não há beleza maior do que ver pessoas diferentes unidas pela fé. Não há liturgia mais viva do que aquela onde o amor é palpável. Não há templo mais sagrado do que aquele onde ninguém se sente indigno por fora, porque todos estão sendo curados por dentro. Imagine só. Jovens que voltam à missa porque sabem que não serão julgados. Mães que entram de chinelo com os filhos no colo e são acolhidas com sorriso. Moradores de rua que se sentem parte da assembleia, porque o altar é deles também. Essa é a revolução silenciosa que o Papa pode estar tentando provocar. Taxinha escreve aqui nos comentários: o que você gostaria de dizer para uma pessoa que se sente mal por causa da roupa que tem? Agora, vamos ser honestos. Essa mudança não vai ser fácil. Vai ter resistência. Vai ter crítica. Vai ter gente dizendo que o Papa está desfigurando a tradição. Mas talvez essa seja a maior prova de que ele está no caminho certo. Porque o Evangelho nunca foi confortável para os acomodados. Ele sempre provocou. Sempre escandalizou os que viviam da aparência. E sempre abraçou os pequenos, os feridos, os invisíveis. Taxinha, você já se sentiu pequeno na igreja? Já sentiu que sua roupa falava mais alto do que sua oração? Compartilha com a gente. Sua história pode curar outros. No fim das contas, a pergunta não é:
Qual roupa devemos usar na missa? A pergunta é: qual igreja queremos ser? Uma igreja de vitrines ou de braços abertos? Uma igreja que mede a barra da saia ou que abraça a alma que clama? Uma igreja que aponta o dedo ou que segura a mão? A resposta começa agora. Comigo. Com você. Com todos nós. E antes de encerrar, é importante dizer: este vídeo é uma reflexão hipotética. Até o momento, o Papa Leão XIV não publicou oficialmente nenhuma diretriz sobre vestimenta. Mas os indícios e conversas internas apontam que essa proposta pode surgir, e tem base real nas necessidades da Igreja atual. Se isso acontecer, não será apenas uma mudança de norma. Será uma mudança de espírito. E quem sabe, será o início de uma nova fase. Uma fase onde o que mais importa não é o que está sobre o corpo, mas o que está dentro do coração. Taxinha, se você acredita nessa mensagem, se inscreve no canal agora mesmo. A cada vídeo, a gente tenta tocar o que há de mais profundo, sua alma. Taxinha e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa se sentir acolhido. Nos vemos no próximo.